Nesta aula, vamos abordar o tópico de distribuição amostral da média. Devido à natureza aleatória geralmente envolvida no procedimento amostral, não podemos garantir que repetições de amostras produzam sempre resultados idênticos. Em outras palavras, todas as quantidades associadas à amostra terão caráter aleatório e, portanto, devem receber tratamento probabilístico. A distribuição amostral de um estimador informa a sua distribuição de probabilidade relacionada à amostragem aleatória simples, AAS. Então, eu vou usar aqui de um modelo de variável aleatória para compreender o comportamento dos resultados de um estimador. Então, vamos supor que a gente tem numa população a variável x com um parâmetro de interesse tetra, que ele é desconhecido, desejo obter informações sobre eles. Então, vamos supor que eu possa retirar todas as amostras possíveis de igual tamanho dessa população. Para cada amostra, a gente vai calcular o valor tzinho, a estimativa t, do estimador Tsal, T grande. Os valores de tzinho formam uma nova população. Todos os valores possíveis desse tzinho que t, nosso estimador, pode assumir. Então, o comportamento dos possíveis valores de t será realizado a partir da distribuição amostral de t. Vamos retratar essa ideia por esse diagrama aqui. Então, nós temos uma população e vamos observar a variável x nessa população. Só que eu não tenho interesse de fazer, eu não tenho possibilidade de fazer um censo. Então, parta aqui para a amostragem. Vamos supor que seja possível tirar todas as amostras possíveis de igual tamanho dessa população. O que eu vou obter? Um novo conjunto formado por todos os valores possíveis de t, do nosso estimador t, que vai representar aqui o nosso parâmetro. Então, essa amostra gerou esse tzinho, essa segunda gerou esse, e assim sucessivamente. Qual é a pergunta que se coloca? Qual modelo de variável aleatória pode descrever o comportamento probabilístico de t? Então, toda vez que tiver que trabalhar com amostragem e você for calcular algo nessa amostra, você precisa se questionar qual é a distribuição, qual é o modelo probabilístico do meu estimador. No nosso curso, a gente vai trabalhar fazendo essa investigação para apenas um estimador, a média amostral. Então, a distribuição amostral de x barra, do estimador x barra, é a distribuição de todos os possíveis valores que ela pode assumir, calculados com base em todas as amostras aleatórias simples possíveis de igual tamanho, extraídas da população de interesse. A partir da distribuição amostral de x barra, podemos saber como os valores de x barra estão distribuídos em torno da média populacional μ e obter informações sobre as possíveis diferenças entre μ e x barra. O nosso interesse é acertar μ, é falar sobre μ, mas com base em x barra. Então, é de nosso interesse ter um valor de x barra muito próximo a μ, né? O erro aqui ele necessita ser minimizado. Então, vamos voltar agora novamente ao diagrama, pensando na média amostral. Então, aqui temos a população, em seguida eu tenho todas as possíveis amostras aleatórias simples que possam ser extraídas dessa população de igual tamanho, que vai me gerar o conjunto de todas as médias amostrais possíveis. E aí você tem que fazer aquela pergunta: qual é o modelo probabilístico que vai descrever o comportamento das minhas médias amostrais? E a gente passa agora a falar de um resultado muito importante da estatística, pessoal. Esse resultado ele vai garantir o seguinte,
que a média amostral ela pode ser modelada, ela segue o modelo N. N de quê, pessoal? N de normal, modelo normal, cujos parâmetros são... Opa, você vai pensar, normal, se é modelo normal, tem dois parâmetros, média e variância. Agora, em se tratando de x barra, o parâmetro média vai ser representado por μ. E a variância de x barra? A variância de x barra é dada pela variância da sua característica sobre estudo, né? O sigma 2 de x dividido por N, pelo tamanho da amostra a qual você está trabalhando. Então, atenção aqui. A gente tem uma mudança do que a gente estava habituado a trabalhar. E o resultado que garante para a gente que x barra tem distribuição normal é o teorema central do limite, que estabelece o seguinte: para amostras aleatórias simples, né, x1, x2, xn, retirados de uma população com média μ e variância sigma 2, a distribuição amostral da média aproxima-se para n grande de uma distribuição normal com média μ e variância sigma 2 sobre n. Então, esse sigma 2 é a variância de x dividida por n, que é o tamanho da amostra. A variância das suas médias amostrais, ela vai depender de dois aspectos: de quanta variabilidade há na sua variável de interesse, no seu x, e também do tamanho da amostra. E daqui a gente já consegue tirar algumas conclusões, né, pessoal? Se esse sigma 2 for muito grande e você trabalhar com um n pequeno, o que vai acontecer com essa razão aqui? Ela vai crescer. E aí, o seu x barra terá muita variabilidade. Então, quando você precisar trabalhar com uma característica que possua grande variabilidade, você precisa aumentar esse n aqui, para diminuir no total esse termo que representa a variância da sua média amostral ao redor do parâmetro μ. Essa figura extraída aqui da nossa referência básica, né, o Boussac-Moretin, mostra para a gente como se dá esse movimento aí da distribuição de x barra, né? Então, eu tenho aqui várias populações, né? Aqui tem um x com uma distribuição uniforme, aqui já tem uma assimetria, aqui também tem uma leve assimetria, aqui eu já tenho uma distribuição, uma característica que tem aqui uma dupla moda, né? Nenhuma delas se comporta como uma distribuição normal. Mas eu estou em x. Vou calcular x barra. O meu interesse é avaliar o comportamento de x barra. E aqui eu faço isso para tamanho de amostra n igual a 2, depois n igual a 5, e nesse caso aqui na linha n igual a 25. Aqui eu já vario para tamanhos maiores, pulo de 10 para 30. À medida que o tamanho da amostra aumenta, eu vejo que essa curva representando os possíveis valores de x barra se aproximam de uma distribuição normal. E isso para a gente é muito bom, né? Saber que uma grande proporção de casos de valores de x barra está próxima a μ. Então, a partir da tabela de áreas da distribuição normal padrão, nós temos conhecimento que 95% dos valores de qualquer variável aleatória normalmente distribuída, eles estarão dentro do intervalo de mais ou menos 1,96 desvios padrões em relação a μ. É o que mostra a figura aqui. Então, a gente pode concluir que 95% de todas as amostras extraídas de uma população produzirão médias x barra, cujo erro é de no máximo 1,96 desvios padrões em relação a μ. É o que eu já falei aqui. Então, aproximadamente 95% dos valores de x barra
vão estar a essa distância de 1,96 para mais ou para menos em relação a μ, indicando que eles estão próximos ao nosso parâmetro populacional. E é isso que a gente deseja, um x barra próximo a μ. E o teorema central do limite nos garante isso. Então, vamos destacar aqui dois aspectos práticos para a solução dos problemas. Pessoal, uma coisa é falar que a nossa característica de interesse, o nosso x, está normalmente distribuído com média μ e variância σ2. Para eu calcular alguma probabilidade relacionada a esse x, eu vou ter que fazer o quê? Padronizar. Padronizar é sair de x e chegar em z. E como é que eu faço isso? Eu subtraio do valor de x a média e depois divido pelo desvio padrão, de tal forma que essa quantidade vai se comportar como uma normal de média zero e variância igual a 1. Outro caso, outra história, é a gente analisar o comportamento de x barra. Ora, tudo bem, x barra também ela está normalmente distribuída com média μ. Entretanto, a variância de x barra é igual ao σ2, que representa a variância de x, dividida por n, que é o tamanho da nossa amostra. Então, na hora de você calcular a probabilidade de observar um valor de média específico, você também vai precisar padronizar. Só que a sua z, para chegar em z, vai ter uma pequena mudança. Em que consiste ela? Bem, primeiramente, vamos pegar o valor de x barra, subtrair dele o valor da sua média e dividir pelo desvio padrão. E agora, como é que fica o nosso desvio padrão? É só tirar a raiz quadrada da variância, que nesse caso vai ser igual a raiz quadrada de σ2 é igual a sigma, dividida pela raiz quadrada de n. Essa quantidade se comporta também como uma normal 0,1. Então, muita atenção a essa distinção. Vamos a um exemplo. Suponha que um professor particular tenha 4 alunos. A população, então, tamanho 4. Cujas idades são as seguintes: 18, 19, 20 e 22. Então, essa é a nossa população formada por 4 indivíduos. O nosso enão é igual a 4. Com base nessas informações, foram extraídas todas as amostras possíveis de tamanho 2, n igual a 2, com reposição dessa população. Pede-se, calcule a média e a variância da distribuição das médias de todas as amostras possíveis e compare com a média e a variância populacional. Neste caso, temos como fazer esse exercício, tendo em vista que estamos trabalhando com eninho, com enão, de pequena magnitude. Então, eu vou começar a resolver esse problema calculando os valores populacionais, os parâmetros. Então, primeiro eu vou obter a média populacional, nosso μ, é somar todos os valores e dividir por n. Somei tudo, dividi por 4. 79 por 4 é igual a 19,75. Esse é o valor da média populacional. Ao passo que a variância, eu vou elevar cada valor de x ao quadrado, somo, divido por n, subtraio dele a média ao quadrado e vou encontrar o valor de 2,1875. Passo agora para a segunda parte do problema, que é extrair todas as amostras possíveis de tamanho 2 com reposição dessa população e calcular ali a distribuição, os valores dos parâmetros, os valores relacionados com a distribuição das médias de todas as amostras possíveis. A população, nosso x, idade, é igual a 18, 19, 20 e 22. Eu vou obter todas as amostras possíveis de tamanho 2. Com reposição, professora, mas com reposição, melhor seria sem reposição, de fato. Entretanto, precisamos adotar esse procedimento no intuito de simplificar os cálculos aqui. Então, eu tenho aqui que o que é possível é extrair 16 amostras dessa combinação aqui de enão e eninho, e eu passo a enumerar por linha. Então, a primeira amostra seria
18 na primeira, 18 na segunda. A segunda amostra, 18 na primeira com 19 e assim sucessivamente. Fiz todas as combinações possíveis. E para cada par de valores, obtive a média. Então, aqui eu formei um novo conjunto. Lembra do diagrama, pessoal? Que conjunto é esse? É o conjunto de todas as médias possíveis que podem ser extraídas dessa população de tamanho 2. Passa agora a calcular o valor esperado do x barra. O que é o valor esperado do x barra? É μ. É simplesmente tirar a média das médias ou aplicar a fórmula aqui da esperança das variáveis aleatórias, né? Que é o somatório, tá faltando somatório aqui, do produto entre x e a sua respectiva probabilidade, que eu calculei para vocês aqui ao lado. E esse valor vai dar igual a 19,75. E a variância? Duas maneiras de calcular. Eu posso aplicar a fórmula da variância das variáveis aleatórias, ou ainda calcular a variância, como a gente acabou de ver ali na expressão, que a variância de x barra é igual ao quê, pessoal? A variância da característica sob estudo, dividido por n. Então, essa variância a gente calculou na primeira parte do exercício, 2,1865, dividido por 2. E encontramos o valor de 1,09375. O que a gente constata primeiramente? Que a média das médias aritméticas é igual a μ. E a sua variância se dá nesse fator aqui, da relação entre a variância da característica x dividida pelo tamanho da amostra. Então, se eu quiser diminuir a variabilidade das médias em relação a μ, eu preciso o quê? Aumentar esse tamanho de amostra. Exemplo, número 2. Uma máquina enche pacotes cujos pesos seguem uma distribuição normal com média de 500 e variância sigma 2. Retirou-se uma amostra de 100 pacotes dessa população. A máquina será considerada como regulada se o peso médio dos pacotes estiver para mais ou menos 2 gramas no valor médio. Qual a probabilidade de que isto ocorra? Então, vamos lá. Primeira coisa é que eu vou definir a minha x, né? Então, a x é a variável aleatória que vai representar o peso dos pacotes. X está normalmente distribuída com uma média de 500 e uma variância de 100. Se a variância é 100, o meu desvio padrão, sigma, será igual a 10. O problema nos informa ainda que a máquina estará regulada quando o peso estiver no intervalo de mais ou menos 2 gramas em relação a μ. Quem é μ? μ é 500. Então, a máquina estará regulada quando ela se encontrar no intervalo de mais ou menos 2 gramas em relação a μ. Então, o intervalo é dado por 498 e 502. E se pergunta qual é a probabilidade disto ocorrer. Foi dito ainda também que a gente vai estimar essa probabilidade com base em uma amostra de 100 pacotinhos. Então, tá aqui. Qual é a probabilidade disso ocorrer? Pessoal, atenção aqui, muita atenção. Repare, eu não estou calculando a probabilidade de eu selecionar um pacote e ele ter peso entre 498 e 502. Não é x que está aqui no meio. Eu estou calculando a probabilidade relacionada à média. Professora, é só um detalhe. Não, isso faz toda a diferença. Vamos embora, então. Com base no teorema central do limite, nós temos que a média amostral ela está normalmente distribuída com média μ e variância sigma 2 sobre n. E que, portanto, o valor padronizado de x barra é dado pela diferença do valor da média em questão menos μ dividido por sigma dividido por raiz de n, que está normalmente distribuído segundo a normal padrão aqui. Então, eu posso ir lá na nossa tabela de áreas para consultar essa probabilidade. Então, para calcular uma probabilidade de uma variável aleatória com distribuição normal, a primeira etapa é padronizar. Então, padronizar é fazer essa continha, sair de x barra agora para chegar em z.
Então, 498 menos a média, que é 500, dividido por desvio padrão de x barra, que é sigma, dividido por raiz de n. Sigma é 10 e o nosso n é igual a 100. Menor ou igual a x barra menos μ dividido por sigma, dividido por raiz de n. Menor ou igual que 498 é o segundo... Ih, tem um errinho aqui. Deixa eu consertar. Então, erro corrigido, nós temos que aplicar a transformação em z no 502 também. Então, 502 menos a média, que é 500, dividido por sigma, que é 10, dividido por raiz de n. Faz a continha, você vai encontrar que esse primeiro lado é menos 2. X barras menos μ, dividido por sigma, dividido por raiz de n, é igual a z. Menor ou igual a 2. Então, você precisa fazer aqui o desenho da curva. Você vai ver que tem a área do lado positivo e a área no lado negativo, mas que são simétricos, o que equivale a multiplicar por 2 a área compreendida de 0 a 2. Você vai lá na tabela da normal padrão, vai pegar o valor de 0,4772, multiplica por 2 e vai encontrar que a probabilidade da média, né, se encontrar nesse intervalo é igual a 0,9594. E a pergunta questionou: qual é a probabilidade da máquina estar regulada? A probabilidade da máquina estar regulada é a probabilidade da máquina estar situada nesse intervalo, que é igual a 0,9544. Terminamos a nossa aula neste ponto. Até a próxima, pessoal. Grande abraço.